Abrir a sua Bíblia, nós vamos ler o texto de Salmo 13. Salmo 13, um salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Amém. Amém. Pode sentar. Deixa só eu abrir aqui. Você já passou por alguma circunstância que você se pegou pensando: será que Deus realmente existe? Será que Deus, na sua grandeza, Ele tem tempo para mim? Ou talvez você compartilhando algo do seu coração, um momento difícil, alguém perguntou para você assim: ué, mas você não é crente? Cadê o seu Deus? Eu quero compartilhar com você nessa tarde, justamente isso. O teu Deus, aonde é que Ele está? A escuridão espiritual é uma realidade que pode acometer, pode abater qualquer um de nós. Aquela sensação de você estar sozinho, sozinha numa circunstância, num momento difícil. Escuridão espiritual ou depressão espiritual, tristeza espiritual, é aquele período que parece que Deus tirou férias de você. Já sentiu assim? Deus tirou férias da sua vida? É aquele momento em que você não consegue sentir Deus. Você não consegue obter respostas das suas orações. Você tem questionamentos, você ora, mas você sente como se Deus não tivesse envolvido na sua vida. Como que se você estivesse nadando, e você nunca chega na praia, você nunca vê um lugar seguro. Você parece que cada vez que você nada, quanto mais você nada, parece que mais distante você fica de um lugar seguro. E eu desejo então nessa noite compartilhar sobre isso, porque é comum na vida de qualquer cristão passar por situações assim.
Mesmo aquele cristão maduro, mesmo aquele crente que já está há anos e anos na igreja, aquele que se acha cheio do Espírito Santo, aquele que lê a palavra, ora, vai à igreja, mas isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então eu quero refletir com você sobre alguns sintomas, na realidade 4 sintomas que nos ajudam a detectar a depressão espiritual. E depois nós vamos ver algumas possíveis causas, o porquê dessa depressão, o porquê dessa tristeza espiritual. E vamos então concluir com como nós podemos enfrentar esse período, esse momento e sairmos vitoriosos, chegarmos à praia, digamos assim. Então vamos caminhar um pouquinho. 4 sintomas. Não vou me aprofundar nos sintomas, mas olha só, o primeiro sintoma de depressão espiritual, que deve acender a lanterninha, da sua vida, é a ausência de sensações que confirmem a proximidade de Deus. Quando você entra no seu tempo de oração, você lê a palavra e você está em comunhão com Deus, com o Espírito Santo, e é comum muitas vezes nós sentirmos emoções espirituais. Você sente alegria, você sente tristeza, você sente a presença de Deus ali com você, você tem vontade de cantar, você tem vontade de levantar as mãos, você tem uma segurança da presença de Deus e do Espírito Santo ali. No entanto, quando nós estamos em frieza espiritual, ou em tristeza, em depressão espiritual, nós não conseguimos sentir essas emoções. Você ora e você não sente nada, você lê a palavra e a impressão que dá é que aquela palavra não salta aos teus olhos e ao teu coração. É um momento onde você sente uma ausência de sensação. Você não sente Deus ali com você. O segundo sintoma: constante falta de orientação. Você precisa tomar decisões importantes. Você quer ouvir Deus, você precisa de uma orientação de Deus, você precisa que Ele te indique, você precisa que Ele fale algo claro ao seu coração, que se possível, Ele colocasse um outdoor bem grandão assim na tua frente, para dizer o que você deve fazer. E você ora, e você clama, e você jejua, e a tua alma está gritando, você lê a palavra, você escuta vários sermões naquele dia, durante aquela semana, e o teu coração quer ouvir Deus, você precisa ouvir Deus, você se sente angustiado, mas é como se houvesse uma ponte, sabe, que tivesse intransponível, você não consegue, você ouve tantas vozes, todas as vozes, e às vezes as vozes que você ouve te traz mais confusão, mais ansiedade, e você começa a falar, mas será que é Deus que está falando? Será que é meu coração? Será? Não há clareza, você não tem orientação, parece um GPS num lugar onde está em construção. Ele fica te dando volta e você não consegue perceber nada. Mas ainda há um terceiro, ou uma terceira
sensação, um terceiro sentimento, uma terceira causa desse sintoma. Melhor, um terceiro sintoma. Ausência visível da ação divina na sua vida. Sabe, é como Eliseu, Elias. Ele passou por um momento fantástico com Deus. Ele orou, Deus suspendeu a chuva e depois caiu fogo. Ele orou de novo e Deus mandou chuva. Mas ele vai para a caverna. A gente, mesmo depois de você receber uma bênção, mesmo você levantando pela manhã e a palavra de Deus dizer que as misericórdias dele se renovam manhã após manhã sobre a sua vida, você não consegue perceber, nós não conseguimos perceber isso em nós. É como se estivesse diante de um espelho, aqueles que distorcem a imagem. Nós não conseguimos ver a imagem de Cristo em nós, nós não conseguimos ver a ação de Deus no dia a dia. A gente só consegue ver aquilo que falta, mas não conseguimos ver o que Deus está fazendo. Ausência visível da ação de Deus na nossa vida. A quarta e última motivo pelo qual, sintoma que nós podemos sentir, que pode fazer parte desse quadro de tristeza espiritual ou de depressão espiritual, é aquela sensação de solidão na jornada espiritual. Você se sente só. Você se sente lutando a sua batalha sozinho. Mesmo que você sabe que existem pessoas orando por você, pessoas orando pela sua causa, orando pela sua vida, pessoas que estão te apoiando por trás, mas você se sente só. E você começa a achar como Elias estava: Deus, eu fiquei sozinho. E aí, meus irmãos, nós corremos um grande perigo. Nós começamos a questionar a nossa fé. Você começa a se perguntar: tem valido eu me esgoelar diante de Deus? Tem valido os jejuns, as minhas orações? Será que tem valido a pena? Eu faço uma pergunta: existe razão para isso? Existe razão porque em alguns momentos você não consegue perceber a presença de Deus com você? Porque às vezes Deus realmente se cala. Existem momentos que Deus realmente se cala. Quais são os 4 sintomas? Ausência de sensação que confirme a proximidade de Deus, constante falta de orientação, ausência visível da ação divina na sua vida, sensação de solidão na jornada espiritual. Parece que Davi estava lendo o nosso coração quando nós passamos essas circunstâncias. É como se você batesse e dissesse: tem alguém aí em cima me escutando? Deus, por favor, ouça minha voz. Fala alguma coisa, diga um não, mas fale para que eu saiba que o Senhor está me ouvindo. Nada. Existe coisa pior que o silêncio. Existe coisa pior quando você fala com alguém e a pessoa não te responde.
te ignora. Porque Deus age assim. O Salmo 13 diz assim no versículo 1: Até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor? Meus irmãos, a primeira razão que Deus se cala é porque Ele está nos ensinando a organizarmos o nosso tempo. E permite a Deus organizar a forma como Ele vai agir na nossa vida, porque Eclesiastes diz que tudo tem o tempo determinado. Há tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, até para Deus se revelar a você, até para Deus falar com você. Às vezes Deus está calado para que Ele possa trabalhar na nossa vida. E às vezes a gente não entende, a gente quer empurrar Deus ou puxar Deus, a gente quer apressar Deus, a gente quer que Ele venha logo, como que se Deus fosse aquele filho que a gente chama e acha que Ele tem a obrigação de responder. Deus não é o filho, Deus é o Pai. Ele é quem dirige a nossa vida, e cabe a Ele se comunicar conosco na hora dele, no momento dele, e não no nosso. Mas o segundo motivo, porque Deus se cala. O segundo motivo, porque você está clamando, e talvez não esteja ouvindo a voz do Senhor, é que Deus, Ele para a sua ação, para que nós possamos olhar para o seu ser. Até quando, Senhor, te esconderás de mim o teu rosto? Até quando, Senhor, eu vou ter inquietações e tristeza no coração dia a dia? Aí ele diz assim no verso 3: ilumina os meus olhos. Meus irmãos, o Senhor, Ele é poderoso. Nós não temos dúvida disso. No entanto, Deus levou o seu povo ao deserto. E a palavra diz que Deus permitiu para que provasse o que estava no coração do seu povo. Às vezes Deus se cala porque Ele quer provar o intento do nosso coração, qual é o motivo da nossa ação, qual é o motivo da nossa petição, porque muitas vezes nós pedimos coisas ao Senhor que não temos consciência do que estamos pedindo. Eu já vi gente pedir para ter a paciência de Jó. Eu não quero ter a paciência de Jó, porque se eu for ter a paciência de Jó, eu vou ter que passar as provações que Jó passou. E graças a Deus que Deus não ouve esse tipo de oração. Meus irmãos, Deus sonda o nosso coração. Ele, na verdade, Ele quer que nós tenhamos aquela vida com Ele, não pelo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E Ele se cala muitas vezes para que nesse processo da nossa alma, nesse processo de dor, nas aflições que passamos, nas orações que nós não vemos respondidas, no grito de socorro da nossa alma, a gente possa ser moldado à imagem de Cristo, que é o
Deus quer que nós tenhamos alegria nele, na presença dele, independente das circunstâncias, independente se nós estamos compreendendo ou não as circunstâncias, a situação. Porque nós podemos perder o controle da nossa vida, mas Deus não perdeu. Eu posso não ter controle das circunstâncias que me envolvem, mas Deus tem. Porque nada é oculto ao nosso Deus. Mas também, em terceiro lugar, para aprofundar a nossa confiança nele, sem confirmações sensíveis ou visíveis. Olha o verso 5. Eu, porém, confio em teu amor, o meu coração exulta em tua salvação. O apóstolo João, no capítulo 20, no verso 29, ele diz assim: bem-aventurados que não viram e creram. Sabe, há uma teologia imperante hoje que está mais preocupada na emoção. Nós ligamos o poder e o agir de Deus, a presença do Espírito Santo, à medida que nós sentimos alguma coisa. Se eu chorar, se eu tremer, se eu falar línguas, se eu tiver visão, se eu tiver alguma coisa, se eu sentir alguma coisa, então o Espírito Santo está ali. Se eu sentir alguma coisa, olha, se eu enfiar o dedo na tomada, eu levo um choque, mas não é o Espírito Santo. Deus age como Ele quer, porque Deus a gente não controla. Deus está além das nossas emoções. Emoção faz bem, é Deus que nos dá. Porém, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes a experiência é idolatrada, e não aquele que nos proporciona a experiência é exaltado. Por isso você pode confiar em Deus, independente se você está sentindo alguma coisa ou não, se você está vendo ou não, se você está chorando ou não. Em quarto lugar, por que Deus às vezes se cala? Deus muitas vezes está silencioso, meus irmãos, para restaurar a sua presença na nossa vida, a sua comunicação. Sabe por quê? É muito fácil nós dizermos que amamos a Deus quando as coisas estão muito bem. É muito fácil a gente pular de alegria e levantar as mãos quando tudo está tranquilo. Mas é na dor que Deus nos molda. Sabe, Deus precisa muitas vezes restaurar essa percepção da presença dele na nossa vida, independente das circunstâncias. Jó, no capítulo 46, ele disse: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por quê? Porque ele percebeu que Deus está presente, independente das circunstâncias, independente se os meus olhos veem ou não, independente se eu sinto ou não. Deus quer que você se contente com Cristo, que eu me contente com Cristo. Deus deseja que
nós possamos nos deleitar em Cristo, pelo simples fato do que Ele fez por nós, que foi dar a sua própria vida, que foi morrer a nossa morte, foi nos dar uma nova perspectiva de vida, uma nova esperança. É fácil falar, não é? Mas não é fácil viver, meus irmãos. Eu confesso. Porque nós lidamos com coisas espirituais. E quando nós estamos espiritualmente deprimidos, nós temos dificuldade de compreender espiritualmente. Você já foi em algum lugar, você está num grupo, de repente fica um silêncio? Não é horrível? A gente sente o ímpeto de falar qualquer coisa, porque o silêncio incomoda. Você não sabe o que a pessoa está pensando, de repente a pessoa está pensando de você. E a gente quer quebrar aquele silêncio. E nós fazemos isso com Deus muitas vezes. Porque nós não aguentamos o silêncio de Deus. Mas como sair dessa? Como nós já vimos que nós podemos enfrentar depressão espiritual. Nós já vimos que Deus se cala. Mas o que eu faço com isso? Nós temos um psicólogo espiritual para isso, que é o Espírito Santo de Deus. Olha Isaías no capítulo 50. Olha o que Isaías fala para nós. Isaías 50, versos 10 e 11. Vai aparecer ali, Márcia? Oi? Isaías, eu vou lendo enquanto ela acha ali. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no Senhor, no nome do Senhor, e se apoie em seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmo tochas acesas, andem na luz de seus fogos, e das tochas que vocês acenderam, vejam o que receberão da minha mão, vocês se deitarão atormentados. Nossa, Meire, mas o que isso tem a ver com o que nós acabamos de ler? Isaías nos ensina, meus irmãos, como passar pela depressão espiritual. Em primeiro lugar, quando isso bater na sua vida, esse momento bater na sua vida, continue andando. Continue andando. Ele diz aqui: confie no nome do Senhor. Andem na luz. Continue andando. Mantenha a direção que você tinha de Deus antes de aparecer esse momento de escuridão espiritual. Ande pela fé. Todavia, o meu justo viverá pela fé. O que foi que Deus falou com você antes? Ele mudou? Deus não muda na sua palavra e nas suas promessas. Então mantenha a direção, continue naquilo que Deus colocou em você, continue confiando. Ele diz aqui: confie no Senhor. Você que teme ao Senhor, você que
que obedece a palavra do Senhor, aquele que anda no escuro, confie no nome do Senhor. Continue confiando, cada dia mais. Não duvide. Traga à sua memória o que Deus havia conversado com você antes. Traga à sua memória aquilo que Deus falou no seu coração. Salmodeie, leia, aprenda a orar a palavra. Abra textos aonde o Senhor tem promessas de vida e ore essas promessas. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está comigo todos os momentos da minha vida e eu agora não consigo perceber, eu não consigo sentir, eu não consigo ver, mas se a tua palavra diz, Senhor, eu creio. Isso é orar a palavra. Não crie, ou não tente criar a sua própria luz. Ele diz aqui no verso 11: mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem a si mesmos tochas acesas, andem na luz de seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Vejam o que receberão da minha mão. Vocês se deitarão atormentados. Não crie a sua própria luz. Não deixe-se levar para resolver os seus próprios problemas. Quando você estiver em depressão espiritual. Quando você não sabe o que fazer, não faça nada. Apenas ore. Se não sabe que direção seguir, não vá. Até que Deus mova os seus pés. Até que você possa, em Cristo, que é a luz do mundo, esperar que a luz de Deus brilhe novamente. Esperar que você tenha segurança de que é Deus que está falando ao seu coração. Mas não queira acender a sua própria tocha. Em quarto lugar, prepare-se para o êxtase da sua restauração. Prepare-se para o momento de glória. Prepare-se para o momento de receber aquilo que Deus está aguardando, ou melhor, que Deus está guardando para a sua vida, porque depois de um período de silêncio, depois de um momento tenebroso, depois de um vale escuro, depois de você estar lá na caverna, você provavelmente vai querer que Deus solte um rojão para dizer que Ele vai falar. Pode ser que não. Pode ser que Deus venha com uma brisa suave e Ele fale ao seu coração. E que nesse momento Ele comece a restaurar. E Ele vai restaurando a confiança, Ele vai fortalecendo a alegria, Ele vai trazendo um renovo, um ânimo novo. E você então vai percebendo que Deus nunca saiu de perto de você. Ele nunca se ausentou da sua vida. Ele estava ali. Conta-se, eu não sei se eu já contei aqui, mas tem eu acho que o Carlos já deu essa ilustração aqui, de uma tribo, que os meninos, quando entram na puberdade, eles precisam fazer um desafio, passar por um teste da tribo. Eles são levados no meio da mata, e lá eles têm os olhos vendados, e ele precisa ficar sentado ali no meio da mata sozinho, e não pode dormir, e não pode tirar a venda, e ali,
correndo todos os perigos de ser atacado por um animal selvagem, de ser atacado por uma tribo inimiga, correndo a tentação de tirar as vendas. Ele precisa passar a noite toda daquele jeito. Ele só pode tirar a venda quando o dia amanhece. E então, depois de toda uma noite ali, daquele medo, daquela insegurança, sem saber o que está acontecendo, pela manhã vem a luz do sol, o cântico daqueles animaizinhos que anunciam amanhã. Ele tira a venda. E qual é a surpresa? Ele vê ao seu lado o seu pai. E ele, assustado, ele diz: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu estive aqui durante toda a noite. Porque um pai nunca vai deixar o seu filho sozinho, com os olhos vendados, para enfrentar o perigo. Se você se sente profundamente desanimado, se você já não aguenta mais chorar diante de Deus, se você não está conseguindo ouvir a voz do Senhor, se você não está sabendo a direção que você deve tomar, ou a decisão que Deus quer para a sua vida, não tire a venda, porque o Senhor estará ao seu lado no momento certo. Quando os grilinhos começarem a cantar pela manhã, quando aquele calor do sol tocar o seu rosto, você vai saber que o choro durou uma noite, mas a alegria sempre vem pelo amanhecer. Deus não tira férias de você. Jamais. Não acenda uma tocha por você mesmo. Espere. Venha, Joshua. Espere que a luz de Cristo brilhe ao seu redor. Não fique achando que Deus esqueceu de você. Ele está tratando com você. Ele está te provando para que você possa alcançar o fim que você tanto espera. E eu quero concluir dizendo: eu pensei os pensamentos que eu tenho de vós, que são pensamentos para dar o fim que você tanto espera e tem orado.